Vamos repercutir esses dados americanos então, e aí eu chamo para nossa conversa, nosso papo, o colunista Aode Cunha. Tudo bem, Aode? Bem-vindo mais uma vez por aqui, uma boa tarde. Boa tarde, muito bom estar de novo aqui falando contigo e com quem nos assiste na CNN. Aode, eu quero muito saber a sua percepção diante desses dados que mostraram, no fim das contas, uma inflação um pouquinho menor do que as projeções. No fim, 12 meses, a inflação ficou em 2,4%, portanto, cada vez mais próxima aí da meta, que é de 2%. Como é que isso pode mudar a relação ali da política monetária? A gente já viu, inclusive, as projeções aumentando para talvez 3 cortes, então, nesse ano de 2026, 3 cortes de 0,25%. A inflação, ela reduziu, ela veio menor do que se esperava, né? Quando se olha ainda para alguns núcleos de inflação, inflação projetada 12 meses à frente, ainda parece ter algum nível de resistência em relação à trajetória esperada que quer o Banco Central americano de trazer para o centro da meta, que são os 2%. Né? Pode parecer pouco, 2,4%, 2,5%, mas ela já teve 2,6%, então ela está mais baixa, isso ajuda a expectativa de redução de inflação. O mercado como um todo tem convergido para esses 3 cortes ao longo do ano. Eu acho que a discussão maior é quando eles começam, né? Eu ainda vejo majoritariamente o mercado falando na manutenção da pausa na próxima reunião. Né? E isso talvez venha pelo fato de que, apesar da inflação estar baixa, o CPI, né, que é o índice geral de preços americanos, comparado ao nosso IPCA, de alguma forma, mas, por outro lado, a taxa de desemprego ela ainda continua baixa, né? E ela veio, o nível de atividade, de geração de emprego continuou alto. Então, como o Banco Central americano tem falado sobre esse balanço, né, de inflação, busca da meta de inflação, com balanço de desemprego, eu diria que talvez para a próxima reunião ainda seja uma posição de cautela e essa redução comece lá a partir de junho. Super interessante é realmente a projeção do mercado, olhar talvez para um corte lá por junho mesmo, e aí a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer e como que os dados vão estar. A gente tem visto os bancos centrais do mundo todo dependendo muito de dados, né? Eles falam que são data dependent. Dos Estados Unidos, a gente acabou de ver também na Europa há pouco, e também aqui no Brasil a gente sabe, agora que a gente teve um guidance, mas até então a gente estava muito dependendo de dados, enfim, para entender qual o caminho que a nossa economia ia seguir. E esse é um ponto importante porque hoje a gente acompanhou ano passado todo praticamente os dirigentes do Fed divididos. Tinha aqueles que falavam a gente precisa olhar para a inflação e tinha outros que falavam a gente precisa olhar especificamente para o emprego. Tem algum cenário na sua avaliação que a gente precisa hoje priorizar nos Estados Unidos diante desses dados que a gente tem? Eu acho que é uma combinação dos dois dados, né? Porque o próprio Banco Central, Jeremy Powell, na última reunião anual que foi feita e quando se dá as diretrizes de política monetária, né, em maio do ano passado, ele deixou claro que o Banco Central americano olharia, e isso é uma opinião majoritária, né? Pega essa média de opiniões, mas majoritariamente o que se diz é que o Banco Central vai perseguir a meta de inflação de 2%, sem deixar de descuidar do balanço do mercado de trabalho, né? Porque em determinado momento, no ano passado, e quando começou a ter essas reduções de taxa de juros do Banco Central americano, se imaginou que a taxa de desemprego ia começar a acelerar mais rapidamente, né? Ela chegou lá num nível muito baixo, perto de 3,7, foi subindo, foi para 4,4, só que ela parou de piorar, de aumentar essa taxa de desemprego. Então, isso dá um sinal de algum mercado de trabalho ainda aquecido, o que gera alguma pressão ainda salarial. Então, é uma combinação dessas duas coisas, né? Nem é só a inflação no seco, porque se a taxa de desemprego subir muito, o Banco Central já disse que vai estar olhando para isso. Então, é uma combinação, eu acho, dessas duas variáveis que, no caso americano, vai indicar quando efetivamente começa a ter uma redução mais firme de taxa de juros nesse ano. E Aode, eu queria saber a sua percepção também do quanto que isso pode talvez beneficiar os mercados emergentes e aí, consequentemente, o Brasil. O quanto que talvez uma redução de taxa de juros nos Estados Unidos maior do que o projetado, talvez 3 cortes aí pelo que a gente está acompanhando, o quanto que isso poderia impactar na nossa taxa Selic, por exemplo, porque a gente sabe que aí talvez o Banco Central brasileiro se sinta mais confortável para novos cortes também por aqui.
Eu acho que o caso brasileiro é um caso muito específico, porque a gente já tem um diferencial muito grande de taxa de juros, né? Na minha opinião muito particular minha, a diferença é tão grande, a gente está falando de uma Selic de 15 para uma taxa de juros nos Estados Unidos de 3,75, que não é meio ponto, ou 0,25, ou 0,75 abaixo nos Estados Unidos, que vai permitir o Banco Central aqui no Brasil reduzir mais agressivamente. Geralmente é isso que você falou é verdade, né? Taxas de juros mais altas ou mais baixas levam essa pressão sobre taxa de juros em mercados emergentes como no Brasil. Mas nesse momento é tão grande essa diferença que o principal driver, a principal força que explica uma possível redução mais rápida de taxa de juros no Brasil é o próprio comportamento da inflação no Brasil. Né? E tudo indica que o Banco Central já deixou a janela, vai começar a reduzir taxa de juros já na próxima reunião, diferentemente do Banco Central americano. Por outro lado, boa parte dos movimentos de capitais que estão ocorrendo para emergentes e para o Brasil nas últimas semanas não estão só ligados ao fenômeno das taxas de juros, estão ligados a um fenômeno de desvalorização da moeda americana, de venda de títulos americanos por bancos centrais, como o Banco Central chinês e outros. Então tem um movimento mais geral de diminuição de compra de ativos americanos, de algum deslocamento que acabou favorecendo mercados emergentes como o Brasil, com maior ingresso de recursos internacionais. Pois é, ou seja, diante desse cenário, então, a nossa taxa Selic é tão alta que talvez nem faça a diferença esse cortezinho aí de 0,25 lá nos Estados Unidos, um a mais, um a menos, nesse caso não faria tanta diferença, porque o nosso corte está previsto já, né? A gente deve terminar o ano aí em 12,25. Exato, eu acho que esse é o principal ponto, né, do meu argumento. A diferença já é muito grande, e ela é muito grande não porque o Brasil precisaria ter essa diferença para contrabalançar fluxo de entrada e saída de dólares. Ele tem essa diferença porque, na avaliação do Banco Central brasileiro, a inflação estava muito desancorada, muito fora das expectativas, muito fora do controle. Né? É uma inflação, a meta é de 3%, ela estava acima de 4%. Né? Agora ela tem se reduzido, tem ficado mais próximo de 4, 3,7, 3,8, mas ainda está fora. Então tem uma gordura de taxa de juros elevada no Brasil, significativa, que dá um espaço para o Banco Central começar a reduzir quando ele achar que a inflação efetivamente está mais sob controle, começa a dar sinais que está, do que necessariamente porque o Banco Central americano vai reduzir meio ou 0,75. A diferença é muito grande, não é uma diferença de 2, 3, 4 pontos, nós estamos falando de uma diferença de quase 12 pontos percentuais, é muita coisa. Pois é, e outro ponto também é interessante porque a gente viu a The Economist lançando um artigo ontem falando sobre a brasilização e o quanto que os países ricos precisam tomar cuidado para não seguir por esse mesmo caminho, tendo uma economia com um crescimento moderado, tendo um banco central independente que a gente tem, mas que a gente acaba ficando com taxas de juros muito altas por muito tempo para tentar controlar a inflação e aí, consequentemente, acaba matando a dívida pública, aumentando cada vez mais ela. Foi a avaliação feita pela The Economist que eles traçam especificamente o cenário dos Estados Unidos e fazem essa relação. Eu até queria saber a sua percepção diante desse artigo que a The Economist divulgou no dia de ontem, que segue repercutindo muito e até então os países ricos enxergavam como algo muito de países emergentes, mas a The Economist fala que é um cenário que pode acabar acontecendo também com os países mais ricos. É um recado muito relevante esse que foi feito pelo artigo da The Economist, com a qual eu concordo muito. Ele é muito relevante para os países desenvolvidos, mas ele deveria gerar muita atenção aqui no Brasil. Por quê? Porque o que a The Economist está dizendo é que o Brasil, que tem esse nível de taxa de juros muito alto, uma boa parte disso está relacionado com o perfil de gastos que são feitos pelo setor público aqui no Brasil. A gente gasta demais com previdência pública por o nível etário, pela estrutura demográfica. O Brasil ele ainda não é um país, né, tão velho como o Japão, Coreia, Europa e outros países desenvolvidos, mas já gasta um valor proporcional ao seu PIB equivalente ao que gasta o Japão, por exemplo. E isto é um sinal muito relevante e preocupante. O que a revista disse, olha, os países desenvolvidos têm que ver o seguinte, que esse negócio, se aumenta muito esse gasto, agora que os países vão ter envelhecimento, a demografia, levando ao envelhecimento maior, isso pode ficar incontrolável.
Mas para o Brasil é um caso de atenção muito relevante, porque já está nos dizendo que o Brasil, que vai envelhecer mais rapidamente, já gasta como países ricos com a Previdência. E isso, evidentemente, é uma fonte de pressão de taxa de juros mais altas no país. Perfeito. Você acredita, então, que a gente pode, num futuro próximo, ver economias ricas, talvez caminhando para esse mesmo caminho que a gente vê o Brasil, que a gente está vendo um cenário de, por muito tempo, a gente está com uma taxa de juros altíssima, em 15%, porque eu lembro, recentemente, a taxa de juros nos Estados Unidos, que chegou a ficar num patamar alto para os níveis deles e durou pouquíssimo, porque a pressão foi muito forte. Acho que não, tá? Não nesse nível, claro. O juro pode subir mais no mundo por conta de algum efeito demográfico, de diminuição de produtividade, de força de trabalho menor, que talvez seja compensado por inteligência artificial ou não, né? Tem essa discussão, mas se a produtividade cai, se a gente tem um mundo mais fechado, um mundo que envelhece, isso pode exercer, sim, alguma pressão. Mas, por outro lado, quando a gente olha para a taxa de juros no Brasil, ela é mais alta por fenômenos muito específicos no Brasil, né? A gente tem um gasto público muito alto para o nível de renda per capita do Brasil, a gente tem uma série de fatores que fazem que a gente tenha muito crédito direcionado, são muitos créditos que não são afetados pela taxa Selic, crédito do BNDES, do Banco do Brasil, para o setor agrário, para o setor hipotecário. Isso tudo são características muito específicas que fazem com que a taxa de juros seja muito alta no Brasil e que, se a gente quiser que ela seja efetivamente mais baixa por mais tempo, de algum jeito o Brasil vai precisar tratar melhor o seu tema fiscal, principalmente no futuro. Perfeito. E, Aode, voltando para o nosso tema também de Estados Unidos, muito se questionou com relação às tarifas do ano passado que foram anunciadas por Donald Trump e o impacto que isso teria na inflação exatamente. É curioso porque a gente vê as mensagens do Federal Reserve, a gente vê ata e a gente vê comunicado e as falas de Jeremy Powell e ainda não está claro exatamente qual que é o resultado dessas tarifas que foram impostas por Donald Trump. Porque em alguns momentos eles falam as tarifas não tiveram um impacto tão forte quanto a gente imaginava, mas em outros momentos eles falam, não, a gente não pode esquecer que as tarifas existem. Portanto, eles não desistem delas, eles lembram que elas estão ali constantemente, elas continuam, né, apesar de terem sido reduzidas em vários outros países, enfim, na comparação com outros países, é importante lembrar que elas ainda existem. Então, eu queria entender como é que você enxerga também esse cenário tarifário especificamente colocado por Donald Trump no ano passado e o quanto que isso pode estar impactando a inflação, ainda que talvez não diretamente. Bom, essa é uma ótima discussão, tá? De maneira geral, eu não tenho dúvida que a boa literatura e as evidências históricas em economia mostram que quando você faz um aumento acentuado, generalizado de tarifas de importação, o sinal é inflacionário, o efeito é inflacionário, aumenta a inflação. Bom, vai aumentar quanto? E em quanto tempo? Aí essas são as perguntas mais relevantes e talvez difíceis ainda de serem respondidas nos Estados Unidos. Primeiro porque essas tarifas, elas se modificaram muito rapidamente para cima, depois recuaram, depois voltaram. O Trump faz um acordo com o país, faz com uma região, volta. Então tem uma dificuldade também de mensuração no tempo sobre qual o impacto final, qual o aumento médio tarifário e quanto que isto vai se repercutir nos preços, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo, o aumento de preços numa economia não vem só por conta de tarifas. Tem uma série de outros eventos. A economia está crescendo mais, está crescendo menos, se a taxa de juros sobe, se ela diminui. Então, tudo isso são forças econômicas que ocorrem ao mesmo tempo e fica difícil, às vezes, separar exclusivamente quanto que é de efeito tarifário da inflação. Que ele existe, ele acontecerá, mas esta medição mais precisa a gente só vai conseguir ter com um pouco mais de tempo de definição no final qual vai ser a política tarifária média dos Estados Unidos com seus países que exportam para os Estados Unidos. Muito bem, Aode Cunha, nosso colunista. Eu falei hoje que por causa da nossa derrota só entra Colorado aqui no jornal hoje, viu? Aí pelo menos a gente se ajuda nessa. Eu vim até de verde, infelizmente a figurista não me ajudou nessa, hein, Aode? É verdade. Quem sabe numa próxima a gente consegue comemorar uma vitória do nosso time, né, Muriel? Quem sabe, tem todo um ano para isso, hein, Aode? Obrigada, bom trabalho por aí e bom carnaval, bom feriado.
Obrigado para você e para quem nos assiste também. Obrigada.